Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história aqui de Governador Valadares, principalmente quando o assunto é corretagem de imóveis. Falo dela, a corretora de imóveis e também arquiteta e urbanista de formação, Franciele Campos, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Franciele, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, de você ter feito esse convite. Acredito que vai ser uma experiência incrível. E muito obrigado por ter feito o convite e a gente está aqui de coração aberto. Fran, eu costumo dizer que pertencemos mais ou menos à mesma geração. Logo, temos praticamente a mesma idade. No início ali dos anos 2000, o início dos anos 2000 coincidiu com o início da minha infância. Imagino que também com a sua. E eu já era uma pessoa muito vidrada e ligada nos veículos de comunicação. E eu não me recordo de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Eu brinco, mas ao mesmo tempo falando muito sério, que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar e se atentar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que, principalmente depois ou nos períodos mais agudos da pandemia, se tornou muito comum vermos, o corpo, a abrangência que os psicólogos ganharam, os médicos psiquiatras, idem. E hoje em dia se tornou muito corriqueiro, às vezes numa roda de conversa, num bar, num restaurante, entre amigos, entre familiares, entre colegas de trabalho, alguém perguntar para um amigo da roda: como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Esse tipo de indagação se tornou muito comum nos tempos atuais. Feito esse extenso preâmbulo, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024 e como é que você pretende que seja o ano de 2025? Boa pergunta. 2024, assim, primeiramente, hoje a minha cabeça tá, graças a Deus, mais tranquila. A gente passou por algumas questões familiares em 2024, pós-AVC do meu irmão mais velho, e isso pegou a gente muito de surpresa, porque assim, na nossa família, graças a Deus, a gente não tem o hábito de ter sempre um familiar, doente, e a gente não tem o costume de perder muita gente da família. Sim. Minha avó faleceu, eu tinha 8, 9 anos, e depois disso, não lembro de ter falecido outro parente assim tão próximo. Então, 2024 foi um ano assim desafiador. Para Franciele pessoa, para Franciele filha, irmã, amiga, Sim. profissional também. 2024 já começou assim bem conturbado, mas foi encaminhando para o final do ano e foi um ano assim onde eu tirei muito aprendizado e onde eu cuidei de fato do meu mental. E como você falou, a gente às vezes ignora um pouco, a gente cuida daquilo que é do corpo, daquilo que às vezes a gente está com uma dor de cabeça, está sentindo alguma coisa, a gente vai ao médico, mas a gente ignora aquilo que é o principal na gente, que é a nossa saúde mental. E durante um tempo eu fui mais desleixada assim com isso. E em 2024 isso me deu um estalo. Comecei a cuidar um pouco mais, Comecei terapia, inclusive, faço, que é muito bom, recomendo. E foi um pontapé para eu entrar em 2025 muito melhor. Assim, disparadamente. 2025 está sendo um ano desafiador até agora, nós estamos em fevereiro, mas houveram muitas mudanças do final de 2024 para o início de 2025. E assim, hoje eu posso dizer que a minha cabeça está 100% focada. Hoje, o meu mental está muito melhor do que 2 anos atrás, do que um ano atrás. Graças a Deus. Como é que era a Franciele Campos nos tempos de escola? Arteira. Muito. Gostei, admitiu. Era muito arteira, sempre fui uma criança muito ligada no 220, sempre fui muito tagarela. Sim. E eu lembro, assim, dos meus 5, 6 aninhos de idade, minha mãe nunca foi chamada na escola por bagunça, mas por conversa. Eu era muito tagarela. E, assim, tenho boas lembranças da minha infância,
Fui uma criança bem treteira, mas sempre muito obediente. Por mais que às vezes toda criança tem suas artes, Sim, né? claro. Mas sempre fui muito temente, tanto a Deus quanto aos meus pais. Nunca fui de aprontar ou ter uma infância conturbada. Eu tenho muita memória boa, assim, sabe? Da minha infância. Eu costumo dizer que o tempo de escola, ele é claro que existem exceções, mas normalmente ele é o tempo mais gostoso da vida de qualquer ser humano. Pelo simples fato de que, por exemplo, no tempo de escola, nós não tínhamos e não tivemos as responsabilidades da vida adulta. A nossa única obrigação da vida era passar de ano. Era, durante uma semana, estudar para aquela prova que tinha aquela matéria chata, E os pais difícil. cobravam. Exatamente. E que Tinha a gente cobrança. achava que era a pior coisa da vida, é estudar para a prova com aquela matéria chata, difícil de entrar na cabeça. E é um tempo muito gostoso, é um tempo muito nostálgico. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você vai lá em Mantena, quando você passa em frente ao colégio, vem na sua cabeça na hora. Com toda a certeza do mundo, assim, as amizades. Na minha época de infância, foi uma época onde eu tive muitos amigos. Sempre fui muito rodeada, assim, de amigos. E eu tenho saudade disso. Porque a gente cresce e a gente não sabe para onde cada um foi. As pessoas vão tomando rumos diferentes. Mas as minhas lembranças são muito boas com relação aos meus amigos, assim. Sim. Eu tenho alguns que são desde essa época. Que legal. Que tá permanecendo, graças a Deus, e vai permanecer pelo resto da Amém. vida. Mas eu também sinto falta da Franciele focada e estudiosa, porque eu era muito. E aí, assim, como você falou, tinha aquele medo, né? Sim. De, eu tenho que estudar para uma prova, eu tenho que passar. Essa adrenalina, isso era muito bom. Sim. Né? A gente tinha muito momento ali entre amigos mesmo. Gincanas tinham muito. Em Mantena, cidade pequena, tem muito. E eu sinto muita falta disso. Essas são, assim, as minhas principais lembranças. Aquele vínculo que a gente tinha, a inocência, às vezes, a simplicidade das coisas, o fardo que a gente não tinha, né, na época. E como você falou, a gente sempre ficava naquela de, eu tenho que estudar, tenho que fazer isso, mas isso aqui está sendo a pior fase, mas na verdade não era. Exatamente. Era melhor e a gente não sabia. Então, eu sinto muita falta disso. De, às vezes, até rever alguns amigos que a gente se perdeu ali pelo longo do tempo. Eu tive professores muito bons. Sim. Que, assim, alguns eu tenho vínculo até hoje. Legal. Né? E eu sinto falta disso. Dessa parte, assim, da escola. As brincadeiras mesmo. Aquela questão de todo mundo ali criança, inocente. Era uma vida leve. Exatamente. Né? Não tem os fardos que a gente tem Sim. na vida adulta. Os boletos. Os boletos, não tem. A fatura. Exatamente. Você que escolheu a arquitetura ou a arquitetura que te escolheu? Eu escolhi. Quando eu era pequena, eu tinha mania de ficar riscando, desenhando móveis. Nunca fui de desenhar rosto, né? Tem criança que às vezes fica desenhando muito rosto e tal. Eu tinha mania de ficar desenhando móveis, guarda-roupa, geladeira. E aí, quando eu fui crescendo e entendendo ali, no meu ensino médio, eu via muita gente... e aí, o que você vai fazer e tal? E eu não pensava em nada. Mas, ao mesmo tempo, ardia dentro de mim esse lado. E aí, eu descobri que a arquitetura era algo que abrangia isso, que fazia meus olhos brilharem. E aí, eu falei assim, vou fazer. Porém, eu vim para Valadares para cursar outro curso, né? Na época que eu vim para cursar gestão de produção industrial, que não tem nada a ver comigo. E, assim, hoje, olhando lá atrás, eu fico pensando por que eu escolhi, mas foi tudo muito plano de Deus. Exato. A gente fez o primeiro período, a faculdade não teve alunos o suficiente para o segundo e trancou o curso e deu a oportunidade da gente fazer um outro curso. E disparado era arquitetura. Eu estava diante de um sonho, sabe? E aí eu escolhi entrar na arquitetura. Era um sonho para mim. Em relação ao seu início dentro da arquitetura, é claro que depois de formada você acabou trilhando um outro percurso na sua vida profissional, mas se atendo ao seu período dentro da faculdade. E a arquitetura, assim como todos os outros cursos existentes no mundo, todos os cursos existem as suas especificidades, mas se atendo ao curso de arquitetura e urbanismo,
O que você viu durante todo o período dentro da faculdade que mais te encantou? Urbanismo, com toda certeza, assim. A maioria dos alunos vai muito pro design, né? De Sim, interiores, projetar e tal. Eu era fascinada por urbanismo, pelo projeto de cidade, né? Construção em si. Sempre gostei muito de matérias que abrangiam as cidades, por exemplo, Curitiba, uma cidade sustentável, Brasília, né? Que tem exato. toda uma estrutura. E isso me fascinava. E era uma das poucas da sala que tinha esse pensamento, assim, porque a maioria gostava mesmo de projetar Sim. casas, enfim. Eu não, eu gostava mais da área do urbanismo. Era apaixonada com a área do urbanismo. Projetos de cidade em si. O tempo de faculdade, ele tem uma diferença do tempo de escola. E eu vivi isso, e repito, até pelo fato de pertencermos a uma mesma geração, imagino que você também tenha vivido, e até por ser mulher, e gostaria que você falasse a respeito da seguinte situação. Quando eu entrei na faculdade, inclusive neste mês de fevereiro, fez 10 anos, né, do meu início no curso de jornalismo da Univale, entrei em 2015, logo depois que eu me formei no ensino médio em 2014 no Colégio Clóvis Salgado. Quando entrei na faculdade, eu me deparei com um outro mundo, em todos os sentidos. Não só em relação à questão do estudo, que obviamente é diferente, mas parece que a minha vida como um todo mudou. Eu era um Luiz Gustavo até o dia 31 de dezembro de 2014 e me tornei um outro Luiz Gustavo ali a partir de fevereiro de 2015. Eu senti que só pelo fato de estar na faculdade, a responsabilidade na minha vida em várias searas tinha mudado e amplificado, e se amplificado de uma forma descomunal. Eu vivi um outro mundo dentro da faculdade a partir do momento que eu adentrei no curso de jornalismo da Univale, a partir das primeiras aulas. Como é que foi a vida da Franciele Campos a partir do momento que você adentrou na faculdade? Completamente diferente. Porque, primeiro que eu vim de uma cidade pequena, né? Mantena hoje tem apenas um polo, mas é EAD. E a gente tinha realmente muito isso na cabeça, que eu preciso estudar, eu preciso ir para a faculdade. E o lugar mais próximo era aqui. Sim. E aí, na época, era muito complicado para eu vir e voltar. Então, eu tive que fazer a escolha de vir para cá, de mudar para cá. Então, para mim, era tudo muito novo. Sim. Eu não tinha saído de casa ainda, né? Eu não conhecia muito uma cidade maior, porque Valadares é muito maior. Minha cidade tem em torno de uns 30 mil habitantes apenas. Sim. Então, era outra realidade, era outro mundo. E eu não tinha amigos aqui. Então, foi tudo realmente muito novo. Foi um desafio, né? Eu vim pra cá. E aí, eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, era tudo tão, assim, absurdo, sabe? Porque são pessoas com uma rotina muito diferente da sua. Querendo ou não, a cidade pequena, ela tem muito Exato. isso, né? Às vezes é um vizinho que tá na porta e você cumprimenta, e aqui não tem isso. E aí, às vezes, as pessoas eram um pouco fechadas, e eu sempre fui muito tagarela. Mas eu acho que o maior desafio, assim, foi encarar que a partir dali eu seria uma pessoa já me preparando para uma profissional futura. E dá medo, né? Sim. A gente tem medo, a gente não sabe. Tudo muito novo, é um caminho novo que você está trilhando. E, assim, para mim era muito diferente, era uma realidade muito diferente da minha. Né? Eu encontrei pessoas com realidades diferentes, querendo ou não, eu era um bichinho do mato, eu não tinha muita experiência, eu não tinha muita maldade também. E, querendo ou não, hoje faculdade te traz muita coisa boa, mas também te abre muitas portas ruins. E foi um desafio fazer as escolhas certas, sabe? Escolher desde um grupinho ali a estar convivendo dentro de sala e para levar para a vida, até me tornar uma profissional e entender que, poxa, agora eu tenho uma responsabilidade diferente da Franciele lá de trás. Antes eu era uma Franciele que apenas trabalhava, né? Estava no mercado de trabalho, mas é aquela sensação de, qual tipo de profissional que eu vou ser? O que eu vou levar para a minha vida? O que eu vou levar para as pessoas? No que eu posso agregar? Como que vai ser quando eu sair daqui? Porque é realmente tudo muito novo, né? E foi, assim, desafiador, mas eu sou outra Franciele pós-faculdade. Sou uma pessoa muito mais focada, porque a faculdade não é igual ao ensino médio. Sim. Né? Você tem que se esforçar muito mais.
E tem muita correria também do dia a dia. Eu trabalhava, Exato. estudava, então tinha que dar conta de tudo. E, assim, isso me preparou muito. Por mais que foi desafiador, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada e eu olho para trás e falo assim, graças a Deus deu tudo certo. E hoje, assim, sou outra pessoa. Qual foi, melhor dizendo, perdão, a grande experiência que você viveu dentro do curso de arquitetura enquanto mulher, enquanto ser humano e enquanto estudante? Olha, enquanto mulher, às vezes lidar muito com o fato de que muitas vezes as mulheres são um pouco mal vistas, né, diante das profissões. Às vezes as pessoas acham que os homens são mais capazes que as mulheres, mas é basicamente isso. Dentro da faculdade, assim, é um outro mundo, você tem que saber lidar com isso. A minha faculdade mesmo, na minha sala, era muito mesclado, era metade homens, metade mulheres, pessoas com uma vida completamente diferente Exato. da minha. E você encontra pessoas ali pelo caminho que às vezes tentam ser melhor do que você, tentam mostrar mais. E eu tinha muito medo de como que seria futuramente, sabe? Se eu ia conseguir me formar, que eu tive alguns desafios nesse período de faculdade, eu formei, né, são 5 anos. E assim, nesses 5 anos a gente passou por muita coisa familiar. Então eu lidava com muita coisa interna de Sim. família e ao mesmo tempo o estudo. E aí era muito medo de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa profissional? Será que eu vou saber fazer isso? Porque a gente vê muito na teoria, mas na Exato. prática é outra realidade, né? É Exato. outra coisa. Em relação a tudo que você viveu dentro da faculdade, existiu algum dia que você não quer lembrar dele nunca mais? Não, nenhum, assim. Todos os dias, por mais desafiadores, foram, assim, primordiais para hoje. Não tem nenhum dia, assim. Todos os dias foram muito importantes. Minha época de faculdade foi muito boa. Hoje você vive uma realidade totalmente diferente daquela que você sonhou em viver quando você adentrou no curso de arquitetura. Pelo fato de que hoje você não atua mais como arquiteta, mesmo sendo uma arquiteta de formação e para sempre será. Mas o que representou para a sua história de vida uma mantenense que saiu de Mantena com o sonho de poder se formar na faculdade, no curso de arquitetura? O que significou, o que representou se formar no curso de arquitetura e urbanismo? Uma conquista, né? É uma realização de um sonho. E não é fácil, assim. Eu vim de uma família humilde, né? E a gente tinha muitos desafios ali para eu conseguir me manter aqui. Manter Sim. estudando, né? Conseguir formar. Então, isso foi bem complicado, assim, sabe? E hoje eu olho para trás, vejo como eu comecei, vejo que eu dei conta. E por mais que hoje não é uma profissão que eu atuo, eu tenho muito carinho pela profissional, né? Por toda a minha trajetória de faculdade, pelo aquele sonho. Claro. Porque por mais que hoje eu segui um caminho diferente, era um sonho realizado. E assim, isso para mim representa muito... É muito interno, sabe? É mais pelo meu lado, talvez não profissional, mas pelo meu lado emocional, Franciele, Claro. como pessoa. A realização de ter conseguido me formar a trancos e barrancos, com todas as dificuldades, ter passado por aquilo ali e ter chegado no final, isso para mim, assim, representa muito. Você, na sua infância, já era uma pessoa que fazia alguns tipos de desenhos e, como você mesma disse anteriormente, já tinha ali, não na infância, obviamente, mas imagino que ali na pré-adolescência, já na adolescência e principalmente ali antes de se formar no ensino médio, você já tinha arquitetura em mente como um curso que você iria estar e se fazer presente dentro de uma universidade. E surgiu na sua vida, logo depois que você se formou como arquiteta, a corretagem de imóveis. Você foi escolhida para essa área ou você que escolheu esse segmento profissional? Com certeza eu fui escolhida. Não era uma área que eu queria. Eu já tinha trabalhado com vendas em Mantena, mas Sim. era uma loja, era papelaria, não chegava perto do que é uma venda de imóvel. Era completamente diferente. E por mais que era completamente diferente, eu não tinha essa visão. Na época em que eu trabalhei em Mantena foi uma experiência não tão boa.
não era uma área que eu queria seguir, sabe? E eu fui escolhida. Eu entrei para uma construtora assim que eu me formei. A intenção era entrar na área de pré-atendimento, mas depois ir para a obra, porque eu gosto de ficar em campo. Mas no meio do caminho surgiu um lançamento de um residencial e aí me deram essa oportunidade. E aí, você quer fazer parte, quer entrar para as vendas? E eu falava, não gosto, não é uma área que eu quero. E eu relutei muito. Mas assim, hoje eu amo. É por isso que eu falo, é uma área que realmente me escolheu, não fui eu que escolhi, porque eu não gostava, de fato. E aí eu falei assim, não, vamos fazer essa experiência, vamos tentar, vamos ver o que vai ser. Né? Era melhor financeiramente falando do que a área que eu estava atuando dentro da empresa, então por que não? Era um desafio, vamos lá. E aí eu lembro que com 15 dias eu tinha vendido 2 apartamentos. E isso me deu, assim, sabe, um alívio. E eu fui começando a estudar, fazendo um curso aqui, outro ali, e eu gostei muito da área, sabe? É uma área, assim, que eu nunca tinha parado para ver, não tinha, assim, experiência mesmo. E eu fui estudando e fui entendendo um pouco mais. Falei, opa, é diferente daquela venda que eu fazia lá atrás. E é poder realizar o sonho de muita gente. Então, foi uma área que me escolheu e hoje, assim, eu amo. Em relação ao seu início como uma corretora de imóveis, qual que foi o principal desafio ou principal dificuldade que você teve que enfrentar logo de cara? Porque você saiu de uma área totalmente diferente para entrar num segmento totalmente antagônico do que você sonhou um dia se fazer presente, entrou na faculdade, se formou, mas logo depois de formada e logo depois de ser uma arquiteta de formação, você foi parar na corretagem de imóveis. Qual que foi a principal dificuldade ou desafio que você enfrentou logo de cara? Entrar no mercado. É muito complicado. Valadares tem muito corretor. E aí você ser um diferencial conta muito ponto. E isso para mim era assim, desafiador. Eu estudava e a gente tinha parceria com alguns corretores dentro da construtora. E aí eu observava muito o que eu queria ser e o que eu não queria ser. Tipo de profissional mesmo, né? O papel que eu queria desempenhar. E assim, claramente entrar no mercado. Porque você precisa fazer um nome, você precisa que as pessoas acreditem em você, naquilo que você vende. E eu não queria ser uma corretora que vende tudo. Porque na minha cabeça sempre teve isso. Quem abraça tudo, não abraça nada. Exato. E aí eu, focava muito em estudar para eu ser diferente de alguns corretores que eu via no mercado. E assim, entrar no mercado imobiliário, você entender como funciona, como para mim era uma área completamente diferente, foi assim, muito doído. Eu tinha medo, de não saber vender, de não saber explicar, por mais que a minha área de formação é arquitetura e eu sei explicar muito bem um projeto, mas não é só isso. A venda em si, a corretagem, é você entender o que o cliente precisa, qual que é a maior dor, qual que é a maior dificuldade dele, por que ele não comprou com outra pessoa, por que ele está te escolhendo, qual que vai ser o seu diferencial, o que você vai mostrar para ele diferente dos outros. Então, você ingressar ali no mercado é muito complicado. É desafiador. Você tocou num tópico muito interessante, que um dos principais desafios, como você mesma disse e relatou agorinha, é entrar no mercado. Porque quando você entrou, já era um mercado altamente concorrido pela quantidade de profissionais existentes nesse meio. E em pleno fevereiro de 2025, cresceu ainda mais do que outrora. E tem uma palavra que você citou no início da sua última explanação, que é o diferencial. Qual foi o diferencial da Franciele Campos no momento em que você adentrou nesse segmento? Olha, essa é uma boa pergunta. Tem muitos corretores, assim, A gente vê não só em Valadares, mas Brasil todo, que às vezes não sabe efetuar uma venda ou às vezes está muito preocupado em só vender. E aí eu percebia que às vezes ao abordar um cliente, a minha abordagem era diferente, era mais uma conversa, era distração, era procurar saber como está a vida, como está a família. E isso foi o meu diferencial. Entender que o cliente ali, ele tem uma vida, ele está realizando um sonho, Então,
esse é um diferencial que eu sempre busquei. Não ser só mais uma vendedora, Claro. sabe? Me tornar amiga do cliente. Entender que o cliente, ele realmente está realizando um sonho, seja para morar, seja para investir. E ele está buscando o melhor. E eu não tenho só que mostrar como o produto é bom. Eu tenho que ser uma boa pessoa para ele. Eu tenho que ser uma boa profissional. Eu tenho que saber socorrer quando ele estiver ali, sabe? Pedindo socorro, quando ele tiver uma dúvida para resolver um problema, porque no meio da corretagem tem muito problema. Então, esse lado de tentar ser o mais humana possível, me simpatizar e ter empatia com o cliente, para mim, esse era o diferencial. Por que cresceu tanto essa área profissional no que tange quantidade de corretores de imóveis? Acredito que muito pelo financeiro. Hoje, a corretagem, ela dá uma estabilidade financeira muito boa, né? E, assim, eu, quando estava tirando o meu Cresce, tinham médicos formando comigo. E médicos renomados aqui em Valadares. E, assim, eu acredito que muita gente, sendo bem sincera, entra pelo financeiro. Entra pelo financeiro, é uma boa comissão. Valadares, querendo ou não, o pessoal fala Valadólares, né? Exato. O que move Valadares Sim. é o dólar. E isso está valorizando muito a cidade. Sim. Então, o pessoal, às vezes, olha como uma possibilidade de um retorno financeiro muito grande. Então, entra muito pelo financeiro. Vou vender um apartamento alto padrão, vou receber um retorno financeiro, assim, muito alto. É claro que a questão financeira ela é de suma importância, como você mesma relatou, ainda mais esse segmento, e pelo que você disse, né? Talvez seja um dos principais motivos onde profissionais estabelecidos em outras áreas fazem questão e optam em poder adentrar, né, nesse segmento, nesse tipo de trabalho. Mas eu pelo menos penso que em qualquer segmento profissional, além da questão financeira, existe uma necessidade de se criar um propósito dentro de qualquer tipo de trabalho. Qual que é o propósito da Franciele Campos como corretora de imóveis? Realizar sonho. Assim, sem dúvida. Poder realizar o sonho, eu acho que isso é muito importante. Toda pessoa, por mais que queira investir, não seja para morar, porque a moradia ela já é um sonho. Todo brasileiro sonha em ter um apartamento, a casa. Mas quem quer investir está querendo manter o capital ali, está querendo crescer financeiramente falando. Sim. E você poder ser uma ponte para essa pessoa, você saber que você é uma ponte para uma escolha tão importante, eu acredito que esse é o maior propósito. Sobre a figura de uma corretora de imóveis, principalmente se atendo a governador Valadares. E é interessante conversar com você hoje, porque governador Valadares vive um momento muito interessante e importante quando a gente pensa em crescimento. Quem é que nunca ouviu alguém que mora aqui falar de um bairro que você nunca tinha ouvido falar? E aí você falou, não, mas existe esse bairro? Não existe, menina, é ali e tal, Inclusive, tem muitos bairros em Valadares que eu não conheço. Exatamente. E eu também não conheço inúmeros bairros que são novos, e isso só mostra e reforça o quanto que Governador Valadares tem crescido. Qual que é a maior dificuldade de ser uma corretora de imóveis em Governador Valadares em pleno fevereiro de 2025? Se destacar. Porque tem muito corretor. E às vezes tem muitos corretores antigos, né, que já fizeram o nome Sim. ao longo do tempo. E você se destacar é bem, assim, difícil. Você tem que mostrar o seu diferencial, você tem que mostrar que o seu produto é bom. Hoje eu sou exclusiva de uma construtora, que é a AWR. E, assim, são produtos que por si só já vendem. Sim. A AWR tem um nome muito grande em Governador Exato. Valadares. Mas também tem muitos corretores lá dentro. Então, você saber ali se destacar no mercado hoje tá bem difícil, porque tem muito corretor que tá aí no mercado, que já se destaca há muito tempo. Eu tenho pouco tempo de mercado. Eu tenho em torno aí de uns 2, 3 anos. Então, assim, é você passar a credibilidade pra pessoa falar assim, não, eu acredito em você e não acredito em fulano que já tá há 10 anos, sabe? Qual que é o peso e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de ser uma corretora de imóveis ligada a uma marca, a uma empresa que possui uma grandeza e um renome
imensurável aqui para Governador Valadares e região como a WR? Então, como eu falei, né, a WR ela tem produtos que vendem por si só. E assim, hoje, a gente como corretor, a gente tem que saber aquilo que a gente vende. Sim. Eu tenho que entender há quanto tempo uma construtora está no mercado, qual é o histórico, qual é o parâmetro de entrega, qual é a qualidade na entrega, o tempo de entrega, se entrega na data correta, se não entrega, se atrasa, se não atrasa, se tem obras paradas, se não tem, a forma como, por exemplo, uma construtora ela cuida dos funcionários. Isso não é tão difícil na WR, porque, querendo ou não, é uma empresa assim, fantástica, não tenho nem muito o que falar, mas a responsabilidade é de saber aquilo que você está entregando. Sim. Hoje eu prezo muito por entender aquilo que eu vendo, porque eu não quero que meu cliente passe raiva lá na frente. Eu quero que ele olhe um produto e fale assim, não, isso aqui é perfeito, eu vou comprar outro, sabe? O cliente, às vezes, eu tenho perfis de clientes que são investidores, que às vezes compram um apartamento sem pretensão de comprar outro. E aí, quando você mostra a qualidade daquilo que você está vendendo, você mostra que a construtora ela tem anos de história. São anos, assim, que já a WR, por exemplo, já entregou mais de 40 empreendimentos, somando Ipatinga e Valadares. Sim. É uma empresa de nome. É uma empresa que tem um histórico muito bom. Então, isso já facilita a vida da gente também. Sim. Mas poder mostrar para o cliente que ele vai ter realmente um bom retorno financeiro, ele vai ter o capital dele seguro, né? Ele vai ter uma entrega ali de qualidade, o empreendimento ele é muito bom, o produto é excelente, WR constrói em localizações muito privilegiadas aqui em Valadares. Então, assim, hoje eu acho que essa é a maior responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente vende, sobre aquilo que a gente entrega. De maneira alguma eu poderia entregar um produto para o meu cliente que ele olhasse lá na frente e falasse assim, me arrependi. Eu acho que esse seria um peso para mim como profissional, sabe? Então, eu acho que esse é o diferencial. Você saber escolher aquilo que você vende e você vender algo que você não vai se preocupar com o que o seu cliente vai achar no futuro, porque você tem certeza que ele vai gostar. Em relação ao Governador Valadares, quais são as áreas mais valorizadas no momento? Disparadamente, bairro Lagoa Santa e Santo Agostinho. Assim, hoje são 2 bairros com o metro quadrado mais valorizado da cidade. São bairros que cresceram muito. Sim. Né? Eu, quando mudei para Valadares, há 10 anos atrás, são bairros que não tinham nada. E hoje você olha o nível, o padrão, né? São bairros que estão crescendo muito. E, de alguma maneira, são os bairros mais valorizados, assim. Depois vem o centro, né? Sim. Que também, querendo ou não, o centro, ele é centro. A maioria das pessoas tem muito isso puxado. O investidor mesmo, ele gosta de centro. Mas é até diferente poder ver bairros como Lagoa Santa e Santo Agostinho, que a gente não dava nada por eles anteriormente. Você olhar hoje e falar assim, nossa, são bairros que estão valorizando muito e tendem a valorizar ainda mais. Quando eu ingressei na área de vendas, né, quando eu entrei na primeira construtora que eu trabalhei, essa construtora em específico só constrói bairro Lagoa Santa e Santo Agostinho, era 1 metro quadrado que já era muito caro. E hoje eu olho e, assim, é o dobro do valor. Sim. E aí, a gente às vezes até se questiona, por que tá tão valorizado assim? Por que as pessoas gostam tanto? Mas eu acredito que é pelos métodos mesmo de construção. Hoje são bairros considerados nobres, né, em Valadares, e são muito valorizados. Santo Agostinho, Lagoa Santa, Cidade Nova tem crescido muito, Centro e Esplanada, que são bairros, assim, excelentes para a pessoa que quer estar perto de tudo, não quer, de repente, ficar pegando muito trânsito, né? A gente tem uma vida corrida, tem uma rotina meio corrida, e são bairros seguros, né? Hoje, eu acho que a maioria das pessoas visam isso. Ter segurança. Não adianta você morar em um lugar onde você não se sinta protegido, né? Você não se sinta confortável. Então, são bairros que trazem isso. A questão da segurança, retorno financeiro, principalmente. E são bairros, assim, calmos, né? Para morar. Para quem quer investir, o centro também está muito perto de tudo. Esplanada está perto de tudo. Mas Lagoa Santa e Santo Agostinho são bairros, assim, bem residenciais. Lá para 2004, 2005, eu me recordo que os meus pais, e eu estava nesse dia também presente com eles, juntamente com um casal amicíssimos da nossa família, nós fomos no Belvedere olhar, né, no caso meus pais, obviamente, juntamente com seus amigos, olharam um terreno para ser comprado. Isso é 2005, 2006. Onde eu quero chegar?
Em 2005, 2006, ou seja, há 19, 20 anos, o Belvedere não tinha o corpo que ele tem nos tempos atuais. Só que naquela época, há 20, 19 anos, já existia uma ideia de que ali seria uma grande área residencial, comercial também, da nossa cidade. Há 10, 8, 15 anos, o Lagoa Santa ele era visto como uma localização que tinha um potencial enorme de crescimento. Você, como corretora de imóveis, estamos hoje, dia 25 de fevereiro de 2025. Qual a área, qual o bairro que será um Lagoa Santa, um Esplanada, ou um Belvedere, ou um Esplanadinha daqui a 10, 15 anos? Cidade Nova. Com toda certeza, assim. A gente vê a crescente que tá o bairro, né? Cidade Nova e Morada do Vale. Sim. Tem sido bairros que estão crescendo muito e estão seguindo esse mesmo padrão de Lagoa Santa e Santo Agostinho, né? Eu acredito que Cidade Nova e Morada do Vale vão ser, em breve aí, que já está valorizando muito, vão ser bairros que vão, acredito que, se bobear até ultrapassar Lagoa Santa. Em relação às casas de alto padrão, o quanto que para uma corretora de imóveis fazer parte de uma venda de uma casa de alto padrão se torna uma ação totalmente satisfatória e, ao mesmo tempo, inesquecível? Olha, vender a casa de alto padrão, né? Hoje tem muito corretor aqui em Valadares que vendem lotes, casas com um valor menor, porque é um produto muito mais fácil de ser vendido. Sim. Né? Produtos aí de 200, 300 mil hoje está muito mais fácil de ser vendido, você consegue achar um cliente muito mais fácil para esse tipo de produto. Mas uma casa de alto padrão provavelmente não é para um perfil de investidor, é para alguém que quer morar. Então, além de você estar sendo uma ponte ali para a pessoa que está escolhendo, é uma pessoa que já tem um know-how de conhecimento muito grande, porque ele não vai comprar uma casa de 2, 3 milhões de reais se realmente não for muito boa. Sim. Então, assim, é satisfatório você conseguir convencer um cliente desse, você mostrar para ele que aquela casa ali é a casa que ele vai morar, provavelmente vai construir a família, vai ter os filhos, vai perdurar aí por muito tempo. E nem é só pelo valor financeiro, é pela confiança. Porque geralmente as pessoas, quando elas têm um poder aquisitivo muito grande, eles têm muito conhecimento, né? Sim. Geralmente são pessoas que investem há muito mais tempo. E aí, na hora de escolher o que é para morar, o critério muda. Né? É diferente você pegar um perfil de um investidor e um perfil de quem está querendo morar. Então, conseguir vender um produto aí de alto padrão, por exemplo, hoje eu trabalho muito com apartamentos de alto padrão, é um Sim. público completamente diferente. E aí você conseguir estar ali no nível da pessoa, conseguindo mostrar para ela que, olha, esse produto aqui ele é muito bom. Você pode comprar, você vai ficar satisfeito. E, de fato, a pessoa, quando ela chega a bater o martelo e falar, não, isso aqui eu vou comprar, é porque realmente você já encantou ela. Qual que é o grande pilar que o corretor de imóveis precisa ter no processo de negociação com o cliente? Entender o que o cliente busca. Às vezes a gente vê muito profissional que visa muito financeiro. Quanto mais alto o valor do meu produto, maior a minha comissão. Será que é isso que o cliente está buscando? Talvez não seja. Sim. Então, assim, eu acredito que a base de tudo é a confiança. Né? Você poder ali entender o que o cliente busca. Olha, procura um produto X. Não, eu vou correr atrás e a gente vai conseguir o produto X para você. O que é importante? É você entender o que é importante para o cliente. Ele tem uma família grande, ele tem uma família pequena. O que serve para ele, o que não serve? Você conseguir adaptar ali a negociação. Porque, às vezes, também a gente pega... eu tenho muito perfil de investidor que, às vezes, eles estão num momento financeiro que eles querem investir, mas Sim. talvez não tenham entrada suficiente. Então, você tem que ter um jogo de cintura ali, saber negociar, mostrar para o cliente que, olha, eu estou fazendo para você o melhor. Estou conseguindo para você o melhor que eu posso dentro do mercado imobiliário. E não só isso, é a questão da confiança mesmo. A pessoa sentir que você está dando sua vida ali, você vai vender um produto bom, mas que você não está só se importando em vender um produto Claro. bom. Você quer que ele saia satisfeito. E isso é muito diferente hoje. Às vezes eu já encontrei com muitos corretores aí pelo caminho, que às vezes a preocupação final era muito valor de comissão.
Ah, não, o cliente está procurando um produto de 500 mil, mas eu vou oferecer para ele um de 1 milhão, porque a minha comissão vai ser muito boa. Sim. Talvez não é o que o seu cliente precisa, talvez não é o que ele necessita, ou talvez seja. Mas o meio com que você entende aquilo, que você chega no final, é muito importante, sabe? Eu já ouvi de clientes mesmo me falarem assim, que gostam de sentar para conversar, porque às vezes eu não abordo muito pela venda. A venda é o último assunto que eu vou tratar com o cliente. Sim. Tem outros assuntos para tratar antes. E a negociação em si, ela já é muito desgastante. Eu costumo falar que tem negociações, eu já fechei venda com 40 minutos, mas eu já fechei venda que demorou 6, 8 meses. Sim. E aquela negociação, você lidar com ansiedade, às vezes a pessoa não tem como mesmo, e você tá ali dando sua Sim. vida, você tá tentando, sabe? E ver essa satisfação do cliente, para mim, é extraordinário, assim. A confiança dos meus clientes, que sempre compram e voltam, isso para mim diz muito, sabe? Ou indicam. Para mim, a melhor venda, o melhor marketing hoje é uma indicação. Porque é sinônimo de que a pessoa comprou com você, ela gostou, ela tá te indicando para outra. Sim. Então, para mim, esse é o pilar mais importante, assim, sem sombra de dúvidas, o cliente entender que você está negociando por ele. Sim. Não precisa dele negociar, você vai lutar por ele ali, você vai conseguir o melhor que você pode dentro, né, claro, das suas possibilidades, mas eu acho importante o cliente sentir que você está fazendo por ele, que não é só mais uma venda, sabe? Eu costumo dizer que nenhuma venda minha é só mais uma venda. Você convive com inúmeras histórias como corretora de imóveis, porque a partir do momento que você se depara com um casal ou com uma pessoa solo querendo comprar um imóvel, você está diante e essa pessoa entrega toda a confiança que ela tem no seu trabalho, na sua pessoa, para poder fazer com que você possa ajudá-la a realizar um sonho. Qual que é a grande história que você já ouviu e que através do seu trabalho você conseguiu realizar esse sonho de um cliente e de alguma forma, por algum motivo, essa história te marcou? Cara, são muitas histórias, mas eu tenho uma que foi, assim, a que mais me marcou, disparado. Eu atendi uma cliente na outra construtora que eu trabalhava, que era a Master, e essa cliente, a princípio, ela estava olhando um apartamento que na época era uma faixa de 391 mil. Sim. E aí a gente tinha esse lançamento, mas não era o que era ideal para ela. Ela é uma mulher casada, que tem um filho, mas pretende ter mais 2. Então, ela precisava de um apartamento maior. Sim. Esse era um apartamento menor. E no final de tudo, né, a gente negociou, acabando, ela fechou um apartamento de 800 mil. E eu, conversando com ela depois, eu fui entendendo a história dela. E foi uma história que me marcou muito. E na época eu fiquei, assim, bem emocionada de ter conseguido fazer essa venda pela história dela, não é nem por mim. Sim. Essa cliente, ela morava no Carapina, sempre teve uma vida muito humilde. E o sonho dela era conquistar a casa própria. E aqui, ela já trabalhou como faxineira, ela já trabalhou como vendedora, ela já trabalhou em várias funções. E ela nunca conseguia, né, juntar um dinheiro para poder comprar. E aí ela me contou que, na época, ela fez uma dívida e foi embora para o exterior para poder trabalhar. Hoje ela trabalha, né, como doméstica lá. Sim. E, assim, esse era o primeiro apartamento dela. E ela falando, né, que era a realização de um sonho dela e do marido. Era um apartamento que ela quer morar. Ela vai deixar ele parado até ela voltar, mas ela quer o apartamento para morar. E ela, assim, contando das dificuldades que foi a infância, né? São 3 irmãos, são pessoas muito simples. Eu não conheci ela pessoalmente, mas conheci o irmão, né? Levei no empreendimento para poder ele conhecer. E, assim, é muito gratificante você conseguir ver uma pessoa que saiu de um nada e hoje aquilo que é o maior sonho dela, você está conseguindo realizar. Essa cliente me marcou muito. Qual que é o grande sonho que você já realizou como corretora de imóveis? Boa pergunta. Olha, eu acho que muito a evolução interna. A pessoa que eu sou hoje, para mim, já é uma realização de um sonho. A Franciele de 3 anos atrás não é a mesma Franciele de hoje. E isso se dá muito pela corretagem em si, não é nem pela minha faculdade.
é um meio que você convive, você conhece muita história, né? Você conhece muita gente. Cada família tem ali uma peculiaridade, cada Sim. família tem uma história, você vai ouvindo, você vai vendo a transformação na vida das pessoas. E eu, enquanto pessoa, para mim é a maior realização eu hoje fazer aquilo que eu amo, sabe? Porque a corretagem me trouxe isso. Eu lembro que ali em 2022, 2023, eu tava travando uma luta interna. Eu pensava assim, eu não tô no lugar que eu quero, eu não amo o que eu faço, não é um peso fazer, mas eu não amava. E eu descobri isso na corretagem. Eu amo o que eu faço. E isso, pra mim, é a maior realização. Porque eu acho que você sair de casa todos os dias pra trabalhar com aquilo que você não ama, você é uma pessoa frustrada. Então, assim, essa coisa mais, assim, interna, pessoal, pra mim já é uma realização, sabe? Eu olhar hoje e falar assim, eu amo o que eu faço, eu trabalho com gosto, é desgastante, muitas vezes a ansiedade bate, quem trabalha aí com venda sabe como que é. Mas quem eu sou hoje? Hoje eu sou uma Franciele que, por mais que eu tenha pouco tempo de mercado, eu lutei muito para não ser uma pessoa ansiosa, para não ser uma pessoa preocupada, porque a venda depende muito de você. Se você vende, você ganha. Se você não vende, você não ganha. Mas eu sempre fui uma pessoa que tive um pouquinho de ansiedade, sabe? E ao mesmo tempo que a corretagem ela me trouxe desafios, eu consegui mudar quem eu era. Eu consegui olhar para dentro de uma forma diferente, sabe? Através de vivências de outras pessoas, através de histórias de clientes, através do meu dia a dia ali, conturbado mesmo, a rotina cansativa, aquele pico de ansiedade, você tá na negociação e você tá lá na frente, a negociação volta, e aí você fica naquilo, meu Deus, o cliente vai fechar, não vai. Então, assim, hoje, quem eu sou, pra mim, é a minha maior realização, porque eu acho que bem material a gente conquista. Claro. Mas aquilo que a gente eu acho que é a nossa maior realização. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar como corretora de imóveis? Cara, eu acredito que comprar o meu também. Claro. O meu apartamento. Hoje eu vejo, né, muita gente adquirindo, focando em investimento em imóveis, porque é realmente um investimento que traz retorno financeiro. Mas a minha estabilidade mesmo, eu consegui chegar numa fase de estabilidade assim, 100%, onde eu não me preocupo com nada e isso vai ser uma realização. E eu poder investir em um apartamento meu também. Eu me tornar esse cliente, Exato. sabe? Isso pra mim vai ser a maior realização, assim. A nossa vida se parece como um livro, né? E todo livro que se preze, ele tem páginas positivas e páginas negativas. Mas além disso, todo livro tem capítulos, tem a capa, tem o título, tem a introdução, tem a conclusão. E você, por exemplo, você tem 2 tipos de livros. O livro da sua história como profissional e o livro da sua história como mulher, como filha, neta, irmã, amiga. E todos os capítulos da nossa vida são importantes. Capítulos da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal. E os capítulos, diferentemente dos livros, na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos podem vir de formas diferentes, com vários tipos de formatos diferentes. Podem vir através de um ano muito importante, de uma conversa muito importante, de um dia para lá de inesquecível, de um acontecimento para lá de fundamental na sua história como profissional ou como ser humano. E pode vir também através de pessoas. Existem pessoas na nossa vida que o nome dessa pessoa seria o título de um capítulo ou o título de um livro que você vai contar a sua história com essa pessoa. No livro da vida da Franciele Campos, o que você falaria e qual que é o tamanho desse capítulo que atende pelo nome de Dona Sônia? Cara, minha mãe, assim, nossa, é a minha base de tudo. Hoje, minha mãe é a minha melhor amiga, é a pessoa que sabe da minha vida de trás pra frente. É a pessoa pra quem eu corro quando eu tô, às vezes, triste, angustiada. Mas também é a pessoa que eu tenho mais vontade de contar quando eu tenho uma conquista, sabe? A minha mãe, assim, ela foi e é fundamental em tudo que eu sou hoje.
na pessoa que eu sou hoje, na criação que eu tive. Eu acho que a maternidade, ela é linda, mas ela traz muitos desafios, que é você formar o caráter de alguém. Claro. Claro que no decorrer da nossa vida, a gente vai se descobrindo, a gente muda os pensamentos, a gente desconstrói muita coisa, a gente reconstrói muita coisa. Mas a base que você tem desde a sua infância, né, a sua criação, ela conta muito. E assim, como eu falei no início, eu tive uma criação, né, humilde, minha família é muito humilde, a gente conquistou muita coisa ao longo do tempo, mas mesmo com todas as dificuldades, a minha mãe sempre me mostrou que valia a pena. Sim. Que não importa o quão difícil seja, vai valer a pena. Eu sei que eu tenho um caminho para percorrer e é difícil, mas vai dar certo. Sim. Sabe? E ver o quanto ela já passou por muita coisa, o quanto a infância dela também foi muito difícil. E minha mãe é uma mulher muito forte, sabe? Então, ver isso, eu poder olhar e ver ela como um espelho para mim, isso é assim, não tem palavras que mede. Minha mãe, ela é realmente a base de tudo, assim, a pessoa que eu olho e eu falo, eu quero ser igual a minha mãe. Se eu tiver 1% do caráter e da honestidade dela, para mim já valeu a pena tudo, sabe? Em relação à nossa vida se parecer como um livro, como eu disse anteriormente, todos os livros existentes na Terra têm páginas positivas e páginas negativas. Capítulos bons, capítulos ruins. No livro da sua vida, qual que é ou quais são as páginas mais tristes da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa ou dessas adversidades? Primeiro momento, assim, muito marcante na minha vida foi aos 19 anos, em 2014. Eu namorava há 3 anos e a gente fazia muitos planos futuros. Planos de casamento. Cheguei a ser pedida em casamento na época e esse namorado faleceu em um acidente de moto. E pra mim isso foi o primeiro marco, assim, muito difícil. Porque eu tinha 19 anos, mas eu ainda era uma menina. Sim. Eu tinha muitos pensamentos que eu não sabia lidar. E aí eu olhei aquilo e eu parava e pensava, e agora? A gente tinha tantos planos. Sim. Né? O que eu vou fazer de agora pra frente? Se a gente ceder, a gente se enfia numa depressão e é muito difícil sair. E aí é o famoso fazer do limão uma limonada. Na época, eu decidi que eu ia vir embora. Falei assim, eu vou embora, eu vou estudar. Vou focar nas minhas coisas, vou realizar um sonho que eu tenho certeza que era o sonho dele também. Ele ficaria muito feliz. E isso foi, assim, um marco muito triste por ter que lidar com uma perda muito grande, né? Poxa, é irreparável. Eu acho que as pessoas não são substituíveis de forma alguma. E eu enxergar aquilo tão nova, sabe? Eu poder olhar e falar assim, não, eu tenho que tirar uma experiência disso aqui. Isso aqui não pode me parar, isso aqui não pode marcar minha vida pro resto da vida. Exato. E aí, na época, eu decidi vir estudar. Tinha 5 meses que ele havia falecido. E muita gente, nossa, esse é o momento que você mais precisa de apoio. Você tá indo embora pra um lugar que você não conhece ninguém. Eu falei, vou. E deu tudo certo. Sim. Foi um pontapé, foi uma perda, mas que marcou o início de muita coisa boa na minha vida, sabe? A minha faculdade veio disso, porque até então eu queria fazer, mas não era um plano tão próximo. Porque a gente namorava, a gente trabalhava, queria casar, e você casar e estudar ao mesmo tempo, às vezes conciliar as duas coisas. Sim. Pra gente, principalmente que é mulher, é muito complicado. Mas eu vi como uma oportunidade mesmo de realização de um sonho e de olhar pra frente e falar assim, eu perdi algo, mas eu posso ganhar muito mais coisa, eu posso, né, enfim, seguir. Esse foi o primeiro marco. E o meu segundo marco, poxa, mais assim, recente, foi realmente o AVC do meu irmão. Giovanni sempre foi uma pessoa muito ativa, sempre foi uma pessoa muito durona, sabe? Sim. E a gente nunca tinha deparado com isso, né? Eu tive um vô que sofreu AVC e faleceu, inclusive, de AVC, porém, eu não o conheci. Ele faleceu, eu tinha 3 aninhos. Sim. Então, eu não tinha experiência, eu não sabia o que era um AVC. E aí, ver uma pessoa que você ama de uma forma onde você não consegue mudar a situação, por mais que você queira, é só Deus, isso é muito complicado. Isso é muito difícil. Mas me trouxe algo muito bom.
ainda mais união com a minha família. A gente sempre foi muito unido, mas às vezes mora um em cada canto, Claro. né? Mora eu aqui, Diego também. Mas a minha família mora lá. Então, às vezes, com a rotina e o passar do tempo, você, às vezes, não tem tanto tempo de qualidade. E aí, no momento desse, você para e pensa e fala, poxa, isso aqui eu preciso mudar, sabe? Eu preciso estar mais próximo de quem eu amo, eu preciso valorizar ainda mais. Exato. E esse foi um aprendizado que eu tive com a perda desse meu primeiro namorado, porque eu era uma pessoa muito desgarrada. E a partir dali eu falei assim, não, eu preciso começar a valorizar mais as coisas, valorizar mais o tempo. Cada minuto é importante. Exato. Quando você tenta, às vezes, olhar e falar assim, poxa, eu queria dar um abraço a mais, falar alguma coisa a mais, mas você olha e fala, não tem como, isso te dói. Claro. E aí, com o passar do tempo, às vezes volta aquela rotina toda de novo e você começa a perder esse apego, sabe? E aí o Giovanni trouxe isso de novo à tona na minha vida, a questão de valorizar ainda mais, ter mais tempo de qualidade, estar mais próxima. Às vezes a gente brinca lá em casa que ninguém teve muito o hábito de ficar falando eu te amo pra lá e pra cá, mas assim, essa é uma coisa que fez desconstruir muito isso em mim, sabe? Sim. Hoje eu valorizo muito mais, eu falo que eu amo, eu não me importo de demonstrar, sabe? E assim, foi um marco muito difícil, mas também foi muito assim, enxergar o cuidado de Deus. Hoje, mais do que nunca, a minha fé, através da cura do Giovanni, foi assim, incomparável à fé que eu tinha um tempo atrás. Antes eu ia à igreja, hoje eu acredito que eu sou íntima de Deus. Hoje eu posso dizer isso. E que era uma coisa que eu perdi ao longo do tempo também. E foi um momento muito difícil, mas que me trouxe isso, sabe? Eu poder olhar ele ali naquela situação, saber que eu não podia fazer nada, você fica triste, a sensação de impotência. O máximo que a gente podia fazer era conseguir bons médicos, conseguir bons tratamentos, mas não tá na nossa mão. Não é palpável, sabe? E aí você orar e você vê uma resposta de Deus, você vê que, poxa, Deus cuidou, Deus tirou daquilo, Deus deu mais uma chance. Pra mim, não tem preço. São 2 capítulos muito marcantes, muito tristes, mas que me trouxe experiências e um fortalecimento espiritual muito grande. Em contrapartida, qual é a página mais bonita da sua vida? Com toda a certeza do mundo, assim, a vitória do Giovanni. Disparado, sabe? Porque, como eu falei, você vê a cura de uma pessoa tão próxima, com uma pessoa que você ama, é muito gratificante. Quando você olha e você não vê saída. Você não tem saída, não tem o que fazer, mas você confia e você recebe. E a partir do momento em que Deus deu essa nova chance pro Giovanni, porque hoje eu falo, a gente não estava preparado para perder. Ninguém nunca tá. Sim. Mas quando você se depara com uma situação dessa, aí que você fala, poxa, eu não estava realmente preparado para perder. Então, isso foi muito marcante para mim. E a minha formação também. O dia em que eu consegui pegar o meu diploma foi assim, meu Deus, acabou, sabe? Consegui, deu tudo certo. Foi difícil, teve trancos e barrancos, mas deu tudo certo. Foi uma felicidade, assim, imensa. Porque não era só uma realização de sonho meu, né? Mas era uma realização de um sonho da minha mãe também. Sim, claro. Então, assim, era muito por ver a felicidade dela também. Nossa, minha mãe ficou muito feliz quando eu me formei. E poder ver isso, né? Eu falo assim, Claro. poxa, eu tô dando um orgulho. Com certeza. Isso é muito bom. E, assim, foram 2 coisas que me deixaram bem feliz. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Tá. Podemos ir? Sim. Vida. Transformação. Deus. Tudo. Saúde. Saúde. Necessário. Mantena. Nossa, uma saudade. Sônia. Base. Pitágoras. Realização. Giovanni. Gratidão. Corretagem de imóveis. Realização também. Arquitetura. Conquista. Governador Valadares. Casa. Franciele Campos. Sonhadora. Defina a sua vida com uma palavra. Vitória. Defina a sua história de vida com uma frase. Eu não imaginei que eu era capaz. E sem saber que eu era capaz, eu fui. Defina essa conversa com uma palavra. Uma experiência. Uma experiência. Muito boa, por sinal. Fico feliz por ter sido muito boa. Obrigado mais uma vez, Fran. Foi uma honra ter uma pessoa da sua grandeza
e magnitude aqui no podcast. É sempre bom conversar com personagens que possuem uma história, né, um enredo de vida como o seu. Muito obrigado pela confiança acima de tudo e por ter aceitado o convite, obviamente. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, né, de fazer parte de um sonho seu, porque eu acredito que isso aqui também é um sonho seu. Muito obrigada de verdade pelo convite, foi uma experiência realmente muito boa, acredito que vai ser muito marcante e pode convidar de novo que eu volto. Isso aí, gostei. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Fran, foi uma honra ter você aqui e o Resenha Cash de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade.